mensaje do Senhor para todos nós esta manhã é que sejamos fiéis. Sejamos fiéis, que permaneçamos fiéis ao Senhor em toda circunstância, porque é fácil permanecer fiel quando estamos sendo abençoados, mas quando estamos passando por difíceis provas e por momentos difíceis, às vezes nosso coração quer desmaiar, mas não podemos desmayar, temos que seguir adiante. Amém. Como fiéis marchemos adiante sin temor, cristãos. Cristo capitán está guiando, Ele sempre nos ordena adiante. E na batalha todo inimigo fugirá. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Que passou? Não estava a letra ainda aí? Não estava a letra? Estava? Não estou ouvindo vocês. Vamos. Como fiéis marchemos adiante sin temor, cristãos. Cristo capitán está guiando, Ele sempre nos ordena adiante. E na batalha todo inimigo fugirá. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Senhor, ajuda-nos pelo teu poder bendito e poderoso, grande e sublime, santo e puro, a manter-nos fiéis, Senhor, em nossa caminhada, porque muitas coisas virão, muitas coisas têm vindo e muitas coisas estamos passando hoje, Senhor, que às vezes nosso coração desmaia, esmorece, perde forças, mas nesta hora te suplicamos, Senhor, que não percamos a visão que temos sido chamados a um exército de soldados fiéis, que precisam se manter firmes nas trincheiras, mas se manter firmes no pelotão ao qual o Senhor nos colocou. Senhor, em nome de Jesus, que teu nome seja glorificado, que o nosso comandante celestial possa se sentir, alegre e orgulhoso, Senhor, de seus soldados. Senhor, faça-nos fiéis a ti, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Amém. Pode se sentar. Amém. O título da mensagem desta manhã, para aqueles que tomam nota, é Uma Viva Esperança. Uma viva esperança. Nós já sabemos que é Cristo em nós, a esperança da glória. E a que se refere quando diz uma viva esperança? Vamos a ver esta manhã juntos. Abramos nossas Bíblias en 1 de Pedro, capítulo 1. E vamos a ler como introdução do verso 3 ao 5.
Primeira de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, dice, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. O apóstolo Pedro é apóstolo que nós podemos dizer, vou mencionar isso outra vez, mas para informação de vocês, sabemos que o apóstolo João é chamado o apóstolo do amor, e há evidências disso em relação às suas cartas, em relação a que Jesus amava a João, né? Ou seja, há evidências bíblicas de dizer que João era o apóstolo do amor. Há evidências bíblicas também que Paulo era o apóstolo da fé. No livro de Romanos ele fala sobre a fé de Abraão e a fé que nos salva, e foi esse livro que inspirou a Martinho Lutero para ele se converter e crer nessa fé necessária para ser salvo. Então Paulo pode ser chamado também o apóstolo da fé, mas Pedro podemos nos chamar também o apóstolo da esperança, porque ele utiliza muito em suas cartas, em nas cartas que ele escreveu, nas mensagens que ele pregou no livro de Atos, o termo esperança. E aqui está falando ele de uma esperança viva, ¿sí? Qual é essa esperança viva? Já podem responder? Qual? A ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a esperança viva. A ressurreição de Jesus Cristo. Cristo é a esperança da glória. Mas sua ressurreição nos deu a nós uma esperança viva. Algo que imparte em nós o que Ele é. Nós vamos a considerar alguns aspectos em relação a essa ressurreição tão preciosa e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa palavra aqui nos regenerou, sabemos, já que a palavra regenerar ou regenerados é uma palavra grega que quer dizer renovar, ou quer dizer também gerar outra vez, ou também é uma palavra usada em todo o Novo Testamento para se referir à nova geração ou ao novo nascimento. A regeneração, aqui em Pedro, é um novo nascimento. Então aqui Pedro está dizendo que pela sua muita misericórdia nos regenerou, nos deu um novo nascimento, nos deu a nova vida, e diz mediante. Ou seja, quando ele está dizendo mediante, está dizendo a través de, ou por meio de, a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, como dice 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição de Cristo praticamente é a base de nossa fé. É a base de nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, diz, em vão temos crido. Então a ressurreição de Cristo é praticamente a evidência celestial e a evidência para este mundo de que o Evangelho é a verdade, de que o Evangelho são as boas novas dos céus para os homens. E aqui estamos encontrando e vamos ver juntos os benefícios dessa ressurreição poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, gostaria de mostrar aqui uma primeira exposição sobre as 4 causas de nossa salvação. Conseguem enxergar?
Não podem aumentar mais um pouquinho? Dá para ler? Ótimo. Porque para os irmãos que estão assistindo, isso resulta nítido. Aqui já dá para ver aí. Aí estão as 4 causas de nossa salvação. Onde estão? ¿As inventamos? Não. Estão aqui. Querem ver comigo? Já lemos, mas não prestamos atenção às vezes. Vejamos allí no verso 3. Dice: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Essa é a causa primária de nossa salvação. Qual é a causa primária? A misericórdia de Deus. Diz que a Escritura que pela sua misericórdia não temos sido consumidos. Aquele jovem rico se aproximou de Jesus e disse: mestre bom. Por quê? Porque o considerava um homem, um mestre, um homem bom. Então ele disse: não me chames bom, porque não há nenhum homem, nenhum bom, sino só Deus. O que estava dando a entender o Senhor a esse jovem é que a bondade humana não leva a obter a vida eterna. Ele estava procurando como obter a vida eterna. Não é a bondade humana. Deus, só Ele é bom. Mas a misericórdia de Deus é a que nos sustenta. ¿Por quê? Porque ninguém é digno de ser salvo. Todos se perderam. Por quanto todos pecaram, diz a Escritura. Não só Adão, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas encontramos a segunda causa, que é a causa, podemos chamar assim, a causa imediata de nossa salvação. Qual é a causa imediata de nossa salvação? A morte e a ressurreição de nosso Jesus Cristo, ou de nosso Senhor Jesus Cristo. Devido a que Ele morreu, mas também ressuscitou, então ali nós podemos ser salvos, porque já sabemos, e temos repetido isso muitas vezes, a morte de Cristo perdoou nossos pecados, mas a ressurreição de Cristo nos deu a oportunidade de participar dessa nova vida que Ele trouxe a este mundo. Uma coisa é que nos perdoem os pecados, outra coisa é que deixemos de ser o que éramos. E isso é o que faz a ressurreição de Cristo, nos transforma, nos muda. De fato, pela sua ressurreição foi depositado, como Pedro diz aqui mais adiante, a sua semente santa. A outra é a causa formal, chamémosle desta forma. Por que causa formal? Porque é a nossa regeneração. A causa de nossa salvação é que nós estamos sendo transformados. Temos deixado a natureza velha, que ainda está conosco, mas já temos confessado e reconhecido que essa natureza não nos levará a lado nenhum. Por outro lado, essa natureza adâmica, essa natureza caída, é parte do sistema deste mundo atual, não do mundo vindouro. Esta natureza não pode entrar ao mundo vindouro. Por isso o Senhor nos está dando a regeneração, porque só dessa maneira podemos ser cidadãos e participantes desse mundo vindouro. É o que estamos estudando, o mundo vindouro. Isto é parte disso. E a causa final, nossa herança ou bem-aventurança eterna. Qual é essa? Qual é a herança? Não, mas essa é a causa final, nossa herança ou bem-aventurança eterna, mas nossa herança é o que está dizendo aqui Pedro, e eu quero entrar então neste momentinho a essa parte dessa quarta causa de nossa salvação, que é nossa herança. Segundo aqui o Pedro, e é interessante poder ler com atenção aqui no versículo número 4, leam comigo aí. Dice: para uma herança, fomos salvos pela ressurreição de Cristo ¿se dan conta? O objetivo é que nós tenhamos uma herança. Nossa herança é Cristo, assim como Deus le disse aos sacerdotes no Antigo Testamento e aos levitas:
que eles não teriam herança na terra de Israel, na terra de Canaã, mas ele les dice, eu sou vossa herança. ¿Sí? Ou seja, Deus é nossa herança. Mas em que sentido? Em que nós herdaremos o que Ele é em nós. Ou seja, sua natureza estará em nós. Essa é nossa herança. E escutem, e se é nossa herança é porque ainda não a temos tido ou obtido plenamente. Já está em nós, mas plenamente nós ainda não temos desfrutado. Por isso é que ainda podemos morrer hoje, fisicamente. Mas ao obtermos essa herança, nunca mais morreremos. A morte não terá domínio mais sobre nosso corpo. Por isso é que é chamada aqui, e eu quero ver agora com vocês as três virtudes de nossa herança. Vejamos aqui o segundo quadro. Dice no verso 4, para uma herança incorruptível. A palavra grega, que não interessa que eu les diga, não vamos nem aprendê-la, quer dizer incorruptível, na tradução da palavra grega é incorruptível. Incorruptível é imortal, desculpem, imortal. Outra definição que podemos falar dessa virtude de nossa herança é que não possui os germes da morte. Não possui os germes da morte. Diz também, sem mácula. Há algumas versões em português que dizem imaculada? Creio que sim, eu já vi. Só que não lembro agora, que talvez a revista atualizada diz imaculada. Irmão Sérgio, a tua aí... ¿Ah? Sérgio diz imaculada a tua? Não. Não diz assim? Não diz assim? Bueno, eu havia outras versões que dizem imaculada, mas é o mesmo sentido, sem mácula. Mas quer dizer, segundo a palavra grega, limpa ritualmente. Ou seja, tudo que o Antigo Testamento não podia nos limpar, esta herança nos limpa por completo. E dá também o sentido de ser uma herança sem mácula, invicta. Assim se diz? Ou invicta? Invicta. Ou seja, invicta quer dizer vitoriosa, que não tem sido vencida. Uma pessoa invicto, um pugilista invicto, é aquele que ninguém o tem derrotado. Esta natureza imaculada não pode ser derrotada. A natureza adâmica foi derrotada por Satanás no próprio jardim do Éden. Mas esta natureza que o Senhor está dando-nos, que é nossa herança, não pode ser derrotada. Vocês não acham que essa é uma das melhores heranças que podemos ter na vida eterna? Por isso é que essas são virtudes, eu chamo assim a elas, virtudes de nossa herança. E por último diz imarcessível. Essa é uma palavra bastante difícil, mas essa palavra imarcessível quer dizer que não perde sua força ou vigor. Em outras palavras, não se murcha. Não se murcha como as plantas, que quando já não tem mais água, começam suas folhas a cair e a perder seu verdor. Não, esta herança eterna nunca murchará. Por quê? Porque é eterna. Porque é a própria vida de Deus, que é uma vida eterna, que está sendo compartilhada a nós. Portanto, eu me alegro e me regozijo na obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Mas tudo isso através da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo gerou a regeneração. O que quer dizer regeneração? Renovação, novo nascimento. Em poucas palavras, a regeneração é a nova criatura, é o novo nascimento. Agora, Pedro está dizendo aqui que essa herança, prestem atenção, por favor, porque aqui está nas Escrituras. Dice essa herança incorruptível, sin mácula, imarcessível, onde está? Reservada nos céus para vosotros. ¿Por qué dice reservada?
faça sua reserva, dice, cuando você vai comprar una pasaje de avión o cualquier, faça sua reserva, o sea, garanta su lugar, sua vaga, senão você vai perder. Hermanos, o Señor ya nos está garantizando que está reservada para nós la cima, nossa herança. Ahora, ¿por qué dice que está reservada? A razão é porque nós não temos obtido plenamente essa herança. Como o povo de Israel, dice que eles después prometido possuir a terra. E o Senhor diz que Ele enviou, eu enviarei meu anjo diante de vós. Interessante que para possuir a terra natural, o Senhor enviou um anjo. Para possuir essa terra celestial, o Senhor enviou primeiro a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mediador da nova aliança, que é o nosso capitão que nos está levando pelo caminho que nos leva até as alturas para obtermos essa herança eterna. Oh, bendito sea el Señor. Heranza nos céus, dice, reservada para vosotros. Gracias, Señor, por ternos esas preciosas características que nossa natureza terá para sempre. Agora, vejamos algo aqui, porque o apóstolo Pedro, no capítulo, sempre só que no versículo 23, vamos aí juntos ao versículo 23. Estão aí? 1:23. Prestem atenção e vocês me dizem que é o que estão percebendo aí. Pues fostes regenerados, é a mesma palavra grega que leemos no versículo número 3. Pues fostes regenerados, dice, anagenado é a palavra. Pues fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanente, e é permanente. Eu leio sempre, a qual vive e permanece para sempre. Mas a qual vive e é permanente. Eu pergunto aos irmãos, será que Pedro nos está falando de outra coisa aqui? Porque ele está dizendo que somos regenerados mediante a palavra. Qual é a diferença entre 1:23 e 1:3, onde diz que somos regenerados mediante a ressurreição de Jesus Cristo? Será que Pedro se confundiu um pouco, se contradiz, o que ele está dizendo? João 1:1 e 1:14, vocês sabem já de cor. Ele diz aí o verbo, e na palavra grega diz aí, e o logos. O logos. Sabem que é o logos? A palavra. Diz, e o verbo, e é traduzido como o verbo. ¿Por que verbo? Porque é a palavra. Tanto logos como rema se refere a Cristo. E diz, e o verbo se fez carne, ¿sí? E o verbo era Deus, e o verbo era com Deus, ¿sí? Mas diz no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O logos é a palavra de Deus. A mesma revelação se encontra em Apocalipse capítulo 19, onde diz que o que vem montado no cavalo branco tem um nome escrito, o qual é a palavra de Deus, diz o verbo, o logos de Deus, é Cristo mesmo. Então Pedro não está falando de algo diferente, de um meio diferente para ser regenerados, sino está mostrando que primeiro aconteceu a ressurreição de Cristo, ¿sí? Quem é a palavra de Deus, mas ninguém pode participar dos benefícios dessa ressurreição se não recebe a palavra. ¿Me expliquei? Fui claro? Ninguém vai experimentar a regeneração em sua vida se não permite que essa palavra viva entre aqui.
a ressurreição se efetuou, é fato. Mas não ninguém, e o benefício é para todos os homens. Mas nenhum homem vai experimentar os benefícios dessa nova vida se não recebe a palavra de vida, a semente incorruptível aqui adentro. Só dessa maneira ele será ser diferente. Senão, vai continuar como qualquer outro descrente lá fora. Amém. Com razão o Senhor lhe disse a Marta e a Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a vida eterna. E não está falando de viver outra vez porque foi ressuscitado como Lázaro. Não, porque Lázaro tornou a morrer. Ele está falando da vida eterna. A morte não tem poder sobre o autor da vida. O autor da vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também Ele é a palavra de Deus. Por isso é que continuamos lendo aqui. Terminamos no verso 23, leamos agora o verso 24 e 25. Dice, aqui está a contraparte dessa natureza, dessa palavra. Pues toda carne é como a erva. ¿Qué pasa con a erva? Murcha, exatamente. En una sola palabra ahí lo definimos. Toda erva murcha. Dice, y toda su gloria como a flor da erva, sécase a erva y cae su flor. Mas dice, a palavra do Senhor, porém, aqui é rema. Primeiro é logos no verso 23, e logo no verso 24, os dois são rema. Por quê? Porque é indiferente. Logos como rema é indiferente nas Escrituras, referindo-se a Cristo Jesus. Logos é a pessoa, a rema é o que sai da sua boca. Sim? Não interessa se não temos isso claro. Vamos adiante. Diz aqui, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Percebem a diferença da natureza? E isso foi o que mandou o Senhor, le ordenou a João Batista dizer: toda carne é como a erva do campo. Essa foi a mensagem de João Batista. Ele veio anunciar, antes do Evangelho de Cristo, veio anunciar que a vida humana é carne e vai se murchar e perecer. E a única esperança, como ele disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única esperança é que a natureza desse Cordeiro entre em nosso coração. E eu gosto muito o que diz aqui o apóstolo Pedro, porque ele é bem claro nesses aspectos que ele está mencionando aqui. Então, vou lhe mostrar outras coisas aqui. Mas a ressurreição de Jesus revela vários aspectos para o ser humano. Já vemos que no verso 3 está dizendo que é através da ressurreição que somos regenerados, mediante a ressurreição. O sea, em outras palavras, antes da ressurreição de Cristo, ninguém nasceu de novo. ¿Está claro isso? Só após a ressurreição de Cristo, a natureza nova, divina e eterna, incorruptível, esteve disponível para o ser humano. ¿Sí? Depois disso, por isso que o Senhor lhe dijo a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Eu estava falando de é necessário participar da regeneração. E quando o Senhor responde a certos fariseus que lhe perguntaram sobre a ressurreição, os saduceus também, em Mateus capítulo 20, disse o Senhor a eles: porque na regeneração, lembram dessa passagem? Dice, porque na regeneração, o Senhor está falando aí do mundo vindouro. Porque na regeneração, os filhos de Deus nem se casam nem se dão em casamento, porque são como os anjos. Ou seja, viverão para sempre e entrarão a outro nível de vida, totalmente diferente. Essa é a regeneração que o Senhor está falando, né? E aqui, o apóstolo Pedro, através dessa esperança viva para ele, a esperança viva é a ressurreição de Cristo, e vocês vão ver, vão considerar agora e entender porque Pedro fala muito disto.
Mas a resurrección de Cristo, en primer lugar, nos revela que esa resurrección era parte del plano divino, presten atención, parte del plano divino, mas no solo eso, no solo fue una experiencia do Filho, sino también y principalmente, escuchen, a resurrección de Cristo fue principalmente un medio escolhido do Pai para que el hombre participase de su naturaleza. Veamos ese aspecto ahí. El primer aspecto que vemos de la resurrección de Cristo, segundo lo que el apóstolo Pedro está diciendo aquí, es que fue un medio escolhido pelo Pai para que el hombre participase de su nueva naturaleza. Ya no aquella adámica, mortal, sino es una naturaleza que no morre. Esa es nuestra heranza. Una naturaleza que nunca morrerá y que siempre se mantendrá, ¿lembran? Invicta. Esa naturaleza no peca. Esa naturaleza vence o enemigo. Agora, a pergunta é, por que se nós já temos essa palavra aqui adentro, por que pecamos ainda? Porque nós ainda temos a natureza caída aqui. E lembrem que nossa herança está reservada lá nos céus. E nós ainda necessitamos receber essa herança. Por isso é que nós temos que nos gloriar na esperança. Temos que estar lembrando disso para ter ânimo, para lutar, para seguir adiante. Porque o que agora temos desfrutado, os benefícios que temos desfrutado da salvação, não são todos, é só parte de essa herança preciosa. Então, vamos ao livro de Atos, por favor. Atos capítulo número 13, versículo 32, dice: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu, escutem, como Deus a cumpriu plenamente a nós. Que precioso, ¿eh? Era promesa a los pais, mas esa promesa a cumplió plenamente a nós, seus filhos. ¿Cómo a cumplió? Que importante isso! Vocês notam então que a ressurreição de Cristo não foi unicamente o plano de Deus só para o Filho? Ou seja, em outras palavras, a ressurreição do Filho, a ressurreição de Cristo, é a causa da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é o que nos abre a porta para entrar à vida eterna. É o que nos abre a porta para nós assirnos dessa herança e dizer: Senhor, há algo diferente na minha vida. E algo que ainda eu não tenho experimentado, mas vai vir sobre mim. Por isso diz aqui, se cumpriu plenamente em nossos filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor, ¿se dan conta? A vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Quais são as santas e fiéis promessas feitas a Davi? A ressurreição de Cristo. Sí, es verdad que el Señor prometió a David su reino, mas está las fieles misericordias de David, se está refiriendo a resurrección. Por eso es que dice la Escritura, allí en 1 de Pedro 1:3, dice que fomos resucitados o fomos regenerados, ¿por qué? Tengo que leer de nuevo. A ver, vamos lá. 1 de Pedro 1:3.
a primeira causa de nossa salvação, sua misericórdia. Por isso são as fiéis misericórdias a Davi. E pela misericórdia, lembrem que nem David morreu. O Senhor diz através de Natã: o Senhor tem perdoado teus pecados, apesar do que ele tinha feito. Porque pela misericórdia é que nós participamos das promessas fiéis a Davi, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, outra vez, eu quero repetir, porque veo que ainda não está fixo em seus corações, em suas mentes. Veja só, a ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, não foi unicamente parte do plano divino só para o Filho. Era parte do plano divino também e principalmente para nós, para que nós participemos do que Ele é. Por isso estou dizendo, a ressurreição de Cristo é a causa da nossa ressurreição. Nós estamos desfrutando de uma nova vida devido a que Ele ressuscitou. Mas vejamos agora uma segunda revelação sobre a ressurreição de Cristo. Vejamos aí, por favor. A ressurreição de Cristo permitiu que o homem entrasse a participar da vida do mundo vindouro. Os que ressuscitem ou sejam arrebatados participarão do mundo vindouro. Como já lemos aí, eu les mencionei Mateus falou, é Lucas 20, versículo 36, sobre a ressurreição. Não podem mais morrer, disse o Senhor, falando da ressurreição. Não podem mais morrer. Sem esta vida, sem a vida da regeneração, é impossível participar dos benefícios do mundo vindouro. Permite que o homem participe dela. Uma vida que não murcha, eterna nos céus. Ai, Senhor, obrigado. Quanto dão graças ao Senhor por o que Ele está fazendo por nós e a herança preciosa que Ele tem para nós. Terceira revelação sobre a ressurreição de Cristo, ou digámoslo desta maneira, outra verdade que nós entendemos que a ressurreição de Cristo efetuou a favor do ser humano. A ressurreição de Cristo também revelou ao homem que a morte física Amém. Vamos a 1 de João. Porque parte da definição de sem mácula, na herança sem mácula, no grego é que uma
herança invicta. Eu les mencionei que é invicta. Por quê? Porque não pode ser vencida. Ela é uma semelhança, uma natureza que nasceu para vencer, conquistadora. E em 1 de João, capítulo 3, versículo número 7, o apóstolo João diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, Cristo. Quem comete o pecado é do diabo, diz. Ou seja, a natureza caída é um emissário do inimigo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Escutem. Estão lendo comigo? Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O pecado. O pecado. Agora, Pedro diz que nós fomos regenerados pela palavra viva de Deus, ou seja, a semente incorruptível. E ele menciona também as três palavras, as três virtudes de nossa herança: incorruptível, imaculada e imarcessível, com outras palavras. E essa herança nos faz pessoas vencedoras. Mas, irmãos, é impossível deixar-nos ou entrar numa tentação, numa prova e não pecar, se não permitimos que essa natureza haja. Se nós agimos segundo nossa natureza caída, pecamos. Venha comigo aqui. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Verso 9. Qualquer que é nascido de Deus, regenerado, não comete pecado. E vocês dirão: pastor, que aqui em minha Bíblia diz não pratica o pecado. Quantas Bíblias dizem assim? Não é correta a tradução. Essa tradução aí não é correta. Porque não é uma questão de não praticar o pecado. Vocês praticam todo o tempo o pecado? Creio que não. Mas às vezes pecamos. Então essa natureza é caída. Porque ainda que às vezes não peca, entre aspas, porque nós às vezes nem sabemos ou notamos que algo é pecado devido a que nossa fraqueza ou nossa debilidade. Mas há coisas, muitas coisas que fazemos e a definição de pecado na Escritura é errar o alvo. A definição de pecado na Escritura é não fazer a vontade de Deus. Ou seja, independentemente de cometer coisas que sabemos que são pecado, roubar, matar, não fazer a vontade de Deus já é pecado. Ou seja, a natureza do homem se desvia por qualquer coisa. Então a definição certa não é aqui: qualquer que é nascido de Deus, ou qualquer que tem um filho de Deus que nasceu de novo, não pratica o pecado. Não. Então, sabem que dá essa tradução? O sentimento que você pode estar tranquilo porque você já não está praticando. De vez em quando peca, mas já não pratica. Entendem o que estou dizendo? Isso não é o que está dizendo o grego. Nem é o que a Escritura, nem todo o contexto do Conselho de Deus nos diz. Aqui diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. E então você dirá: mas então o que está acontecendo conosco? Vamos ver aqui. Diz: não comete pecado porque a sua semente permanece nele. Que foi o que nos disse Pedro em relação à semente incorruptível? É uma semente que não pode ser corrompida. A natureza de Deus, a nova natureza, é invicta. Ela é imaculada,
ela não pode ser manchada por o pecado. Por isso é que Cristo se fez pecado por nós, para nos salvar, mas Ele não pecou em sua vida pessoal. ¿Me estou explicando? Por quê? Porque Ele é o Logos, e Ele é a palavra viva de Deus. Ele nesta terra, com todas as tentações, porque sem dúvida, se alguém, o inimigo, quis destruir, foi ao comandante de nossa salvação. Se alguém, o inimigo e todas as suas hostes, e os principados de maldade, atacaram com fúria, foi a Jesus, mas não o fizeram pecar. Ele não pecou. Tal sumo sacerdote nos convinha, dice, santo, afastado dos pecadores. Está falando, ele não tinha nada de comunhão com o pecado. Então aqui, essa natureza, diz aqui, essa semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, o que está em nós, Cristo, a nova natureza, a semente santa, essa não peca. Nós pecamos. Nós continuamos falhando ainda, porque ainda estamos nesta carne, e não é o corpo que nos faz pecaminosos, sino é a alma viciada nos costumes e os vícios do pecado. O corpo só obedece o que a alma manda, e o que a alma deseja, e o corpo vai aí porque ele obedece. A vontade não está no corpo, a vontade está na alma. E essa vontade que é a que nós temos que dominar para poder entregar-lhe nossa vida totalmente ao Senhor. Então os benefícios do mundo vindouro podem agora ser desfrutados por aqueles que têm a semente de Deus neles. Por razão o Senhor diz, andai em espírito. O que quer dizer isso? Den um lugar a essa semente santa. Como dice una forma bem gráfica de expressar como podemos enfrentar qualquer situação, diz: quando o pecado ou o inimigo bate a minha porta, eu peço ao Senhor Jesus que Ele atenda. Não vai falhar, não vai pecar. Mas se nós abrimos a porta, somos nós, e alguém nos ofende, tenham a certeza que nós vamos a revirar. Assim se diz, não? Revidar. Revidar. Nós vamos a responder com dureza também. Mas se o Senhor responde, aquele que tratará de dizer algo e de provocar, quando veja esse olhar santo, vai baixar a besta e vai ir embora. É o que acontece. Por quê? Porque essa natureza santa é invicta. Não peca, não pode pecar. E irmãos, o Senhor já nos deu essa natureza em nós. Já está aqui, ou seja, ela nasceu, ela cresce, ela se reproduz, e é necessário que alcancemos a plenitude dessa natureza, que la vamos a alcançar na regeneração. Mas nós já estamos, em certo sentido, desfrutando disso. Só necessitamos permitir que seja o Senhor que viva em nós. Como Paulo disse, eu já não, mas não vivo eu, mas Cristo, a nova natureza, a palavra viva, vive em mim. E o que agora vivo na carne, dice, vejam que interessante esto. O vivo, quem sabe o resto? Na fé do Filho de Deus. E van a ver como Pedro termina com este aspecto aqui tão importante. Avancemos mais outro pouquinho. Amém. Por último, quarta razão ou quarta revelação de lo que faz a ressurreição de Cristo no homem. A ressurreição de Cristo restaura o homem, ou restaurou o homem. E quero lhes dizer algo mais. Não o restaurou a seu estado original, quando Adão ainda era inocente. ¿Están captando eso? Porque se o restaurase, deixem-me pensar, se o restaurase a condição em que Adão estava no horto, no jardim,
ele ainda estaria em possibilidade de ser tentado e pecar outra vez. Porque essa natureza inocente que Adão tinha, não o guardou contra o pecado. ¿Están captando? O Senhor, através de sua ressurreição, por isso é que nós já lemos no Salmo 8. O Salmo 8 fala da exaltação de Cristo, mas fala da exaltação do homem. Dice, les tens feito um pouco menor que os anjos. Lembram o que dice aí em Salmo 8:5? Um pouco menor que o Elohim, é a palavra, é o nome plural de Deus. Os tens feito um pouco menor que Elohim. E aí se define no hebraico, deuses, anjos, seres celestiais. Um pouco menor, o homem um pouco menor que os anjos. Mas dice... Falando sobre as igrejas, 2 e 3, capítulo 2 e 3 fala das igrejas, e em cada uma das 7 igrejas o Senhor dá, pede algo e também dá uma promessa. A esta igreja, em capítulo 3, 21, les dá uma promessa, diz, aquele que vencer, ¿qué diz? ¿No está aí? Aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu tenho vencido e me tenho sentado no trono do meu Pai. Agora, não está falando de aqui, sentado no colo do Pai, não está falando da direita do Pai, porque Cristo foi sentado à direita do Pai, e é aí onde nós, através de Cristo, estamos também sentados nos lugares celestiais. Querem ver comigo? Efésios, vamos aí. Efésios capítulo 1. Quando vejamos essas escrituras, veremos que tipo de restauração, que tipo de regeneração a ressurreição de Cristo proveu para o homem. Diz no verso 3 do capítulo 1 de Efésios, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, dice, versículo 20, o qual exerció ele em Cristo, ressuscitando, está falando da eficácia da sua força e do seu poder, no verso 19, o qual exerció ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E Efésios 1:3 diz que nós estamos aí nesses lugares celestiais. Mas vejam comigo o capítulo 2 de Efésios. ¿Están comigo aí? Dice o verso 5, lean comigo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, na ressurreição dele. Pela graça somos salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, a ressurreição espiritual, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo como homem, o Filho do Homem, se sentou à direita do Pai, Romanos 8:34, onde ele intercede por nós. Nele, nós também estamos sentados ali. Escutem, esse é um lugar superior aos anjos.
Por eso es que dice también la Escritura, dando orden a los anjos, diciendo, adórenle todos os seus santos. Y por favor, cuando estemos no céu e vejamos que os anjos se prostran diante de nós, não pensemos que será por nós, sino pelo Filho que está aí. Por isso é que todos os anciãos, diz, os 24 anciãos, quando vão diante de que está, aquele que está sentado no trono, que fazem? Se tiram suas coroas e as colocam diante do Cordeiro. Diz, por quê? Porque estão reconhecendo que todo o mérito, todo o prêmio, tudo o que se obteve foi por Ele. Pela ressurreição de Jesus Cristo. Então a ressurreição de Cristo restaura o homem, não só a seu estado antes da queda, mas a um nível maior que os anjos, elevando às alturas do céu, sentando com Cristo nos lugares celestiais, no trono da majestade. Amém. Um resumo, para chegar aqui ao final. Quem é chamado o apóstolo do amor? Quem é chamado, ou a quem podemos chamar o apóstolo da fé? Paulo. E a quem podemos chamar o apóstolo da esperança? Pedro. Dice, y en estas tres cosas, dice Paulo en Corintios, 1 Corintios 13, creo que el verso 13, él le dice, porque estas cosas estamos ahora, fe, esperanza e amor, mas o maior deles é o amor. Ele diz fé, esperança e amor. E Pedro fala dessa esperança viva. E é o que ele mais ressalta em seus escritos. Leiam Pedro, 1ª e 2ª de Pedro, e quando vocês percebam, vão ver essa esperança viva, essa esperança viva. E eu creio, irmãos, que ele ressalta a ressurreição de Cristo. Sabem por quê? Porque o próprio Pedro foi restaurado depois de que Cristo ressuscitou. Porque Pedro o tinha negado terrível e horrivelmente ao Senhor, antes de ele ser crucificado. Ele o negou que não o conhecia. Vocês lembram o que aconteceu? E escutem isto não é solamente outra história e o mesmo que já temos ouvido. Creo que, por favor, prestem atenção ao que aconteceu allí. O Senhor está revelando que Ele vai morrer na cruz. E que muitos vão abandoná-lo. Que foi o que disse Pedro? Senhor, se alguém vai te negar ou abandonar, eu não, porque estou disposto a ir contigo até a morte, morrer por ti. Autossuficiência, muita confiança em sua carne, é o que lhe manifestou Pedro. E o Senhor lhe disse, Pedro, esta noite me negarás. E depois de que o galo cante, ou melhor dizer, depois de que tu me tenhas negado 3 vezes, o galo vai cantar. E ele dice, não, Senhor, não, dice, mas Pedro, escutem, qual foi a palavra do Senhor? Eu tenho rogado por ti, para que tua fé não falte. E tu, uma vez convertido, vejam só o que o Senhor lhe disse, vem e confirma a teus irmãos. Isso foi o que aconteceu aí. Então, quando Pedro negou ao Senhor, ele disse que foi e chorou amargamente. Ele estava partido, ele estava em seu coração que não suportava mais. Imaginem-se, Judas também tinha negado ao Senhor, vendeu ao Senhor. E ele podia pensar, mas que diferença há entre Judas e eu? Bom, a grande diferença era que Pedro estava arrependido mesmo. Ele estava arrependido, estava chorando diante do Senhor. E passaram os 3 dias que o Senhor tinha dito, e o Senhor ressuscitou. Vamos juntos a Lucas. Quero que vejam aí algo muito importante. Perdão, a Marcos. Marcos en su capítulo número 16. Marcos é o único que dice isto. Ninguém mais dos evangelistas dice registra esta expressão. E sabem por quê? Porque según os registros,
o que sirvió de inspiración para el evangelio de Marcos. Marcos era discípulo de Pedro. Fue Pedro. Pedro fue el que dio todos los detalles para el primer evangelio. Marcos fue el primer evangelio escrito. Y Juan Marcos, que aquel joven Juan Marcos, él tomó de Pedro estos detalles. Por eso es que solo en Marcos aparece este detalle. ¿Quieren ver conmigo qué detalle? Vean ahí. Marcos 16, verso 5. Dice, y entrando no sepulcro, las mujeres viram un joven. ¿Están prestando atención? ¿Onde? Sobre a rocha, sobre a pedra, o sea, en la parte de fuera. Sobre a rocha, porque a rocha movió y se sentó sobre a rocha. Dice. Y después cuando las mujeres llegaron, dice, él no está aquí, dice que entró con ellas, parece que eso aconteció, entró con ellas para les mostrar donde sí ha sido puesto el cuerpo del Señor. Mas Marcos dice aquí, y entrando no sepulcro, viram un joven. ¿Por qué joven? A razón disso no era solo para mostrar la naturaleza de ese anjo o de 2 años, sino para mostrar, escuchen, que a resurrección, no sé si es una expresión correcta usada en portugués, na resurrección nos estaremos no flor da vida. Na flor, así se dice. Na flor da vida, también es una expresión usada en español. Na flor da vida. ¿Qué está diciendo? O sea, que no tenía esa naturaleza de ese joven, nada de decadencia. Nada de decadencia. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo también estaba dándoles a entender esas cosas. Mas algo más aparece aquí. Y dice, viram un joven asentado aonde? À direita. À direita. ¿Por qué? Porque él es el único que dice esto. Él se sentó à direita de qué? À direita en relación a cómo fue colocado el cuerpo de Cristo en la sepultura. Segundo, a visión de las mujeres, él estaba sentado à direita, se sentó à direita. Otra vez, para revelar que Cristo en su resurrección subió a la direita del Pai. Y ahí está sentado, gobernando desde las mayores alturas y majestad. Bendito Señor. Ahora vean aquí, y dice, vestido de una ropa comprida y branca, y ficaran espantadas. Por él díceles, no vos asustéis, buscáis a Jesús, su Nazareno, que fue crucificado, ya resucitó, no está aquí. Eis aquí un lugar donde o puseran, dice. O sea, sí, probablemente el ángel as conduciu até adentro, se sentó, y creo que todo eso aconteció, estaba afuera, las vio llegar, les falou, as entró, él se sentó al lado direito y les mostró, dice, ya no está aquí. Y escuchen ahora. Verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos, y a Pedro. ¿Por qué el ángel mencionó específicamente a Pedro? Porque podría haber dicho, dice a seus discípulos. Ahí estaba el conglomerado de ellos ya prácticamente mencionado. Mas él y el ángel recibió a orden de parte de Dios para decir, y a Pedro. Porque, hermanos, Pedro ainda estaba experimentando o que ninguém de nós tal vez experimentou em sua vida. Algo tan pesado en su vida que só a resurrección de Cristo o levantó. Por eso es que él fala de la resurrección de Cristo como una esperanza viva. Viva. Dice a sus discípulos y a Pedro que él vaya adiante de vos para Galilea. Ali o veréis como él vos dice. Oh, bendita resurrección de nuestro Señor Jesús Cristo. Por ella todo hombre puede participar da regeneración. ¿Qué es la regeneración? Un nuevo nacimiento. ¿Qué es la regeneración?
a natureza, outra definição é a natureza eterna do mundo vindouro. Este mundo atual todos morrem. O mundo vindouro teremos a regeneração, a nova natureza eterna, inacessível, incorruptível, imaculada, eterna nos céus esperando-nos, diz. Contudo, homens, mulheres, crentes, não crentes, para participar dela, dessa nova vida, só é possível se a semente incorruptível da palavra de Deus, que é Cristo mesmo, entra no teu coração. Senão, não participará desse feito glorioso, dessa preparação tão preciosa da misericórdia de Deus para o homem, só através de abrir o teu coração para que ela entre em ti. Mostremos uma última transparência aqui, por favor. ¿Qué pasó? No. Versículo número 5, vamos aí, por favor, vamos juntos. Porque enquanto não recebamos essa herança, estamos nesta terra e estamos propensos a todo tipo de tentação e prova e propensos a pecar. Mas aqui diz algo precioso. Versículo 5. Verso 4 termina dizendo, reservada nos céus para vosotros. Agora, que sois guardados pelo poder de Deus. ¿Están lendo comigo? Mediante a fé. Vejam algo aqui muito importante, a forma como podemos estudar melhor as escrituras. Onde aparece outro mediante aí em Pedro? ¿Ah? Exatamente. Dice que pela sua misericórdia nos regenerou mediante a ressurreição de Cristo. Pela ressurreição de Cristo, ¿sí? Desfrutamos da nova natureza, da natureza eterna do mundo vindouro. Mas agora dice, nesta terra, enquanto não possuamos plenamente essa herança, temos e necessitamos ser guardados pelo poder de Deus, mediante, aqui há outro mediante, a fé. Irmãos, o poder de Deus está disponível para guardar-nos, o poder de Deus está disponível para proteger-nos, mas necessitamos fé. ¿Qué fue lo que le dice el Señor a Pedro? Pedro, yo he rogado por ti. Dice, Satanás os pidió para, ¿cómo se dice? Cirandaros como a trigo, mas eu tenho rogado por ti. ¿Qué cosa? Para que tua fé não falte. A única maneira de ser guardados nas provas é através da nossa fé. E Pedro está escrevendo aqui a sua experiência. Ele está escrevendo o que foi poderoso em sua própria vida. Por isso diz, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, por meio da fé. ¿Sí? Sí, mas é nossa... Sí, mas é a fé, é por meio de Cristo, porque Ele intercede por nós, Ele nos guarda, Ele nos protege, estamos em sua mão, de sua mão ninguém nos arrebatará, mas Ele diz que é necessário manter a fé, essa é parte, algo que tem que surgir de nós,
O sea, nós já cremos em Jesus, mas temos que perseverar, continuar no meio de qualquer circunstância. Vocês vão ver o que aqui está expressando Pedro de uma forma tão clara, mas tão clara. Como diz aqui em 1 de Coríntios 6:14, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O seu poder vai ressuscitar-nos também a nós. En Colosenses 2:12 dice, sepultados con él no batismo, de ahí la importancia del batismo en las aguas, que nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo, a resurrección simbólica. Nele también resucitastes pela fe, no poder de Deus que o resucitou dos mortos. E quando vos estabais mortos nos pecados e na incircuncissão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, mediante a ressurreição de Cristo, estou repetindo, participamos da regeneração, da nova natureza, e mediante a fé, somos guardados nesta terra, até que nossa herança nos é concedida. Mediante a fé. Mas vejam um pouquinho, aqui vocês vão ficar mais tranquilos em relação a isso. 1 Pedro capítulo 1, verso 6. Guardados mediante a fé, veja só. Nisso exultais, ¿estão lendo comigo? ¿Cuál es ese nisso? O que diz ao final do verso 5. A salvação preparada para revelar-se no último tempo. Dice, nisso exultais, ou seja, vos alegrais por isso, embora no presente, neste caminho desta terra, por breve tempo, se necessário, que é necessário, sejais contristados por várias provações. Quantos têm passado por provações em suas vidas? E escutem, não terminam nunca. Chegamos ao final de nossa vida e seguimos com provações. Por isso é que vamos a ser guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós temos que permanecer firmes. As coisas não mudam, não importa. Minha fé vai permanecer firme. Eu orarei para que tua fé não falte, le dice el Señor a Pedro. E diz aqui, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, nossa fé tem valor, peso em ouro. Seu peso é em ouro, mas precisa ser confirmada essa fé, permanecendo firmes em todas nossas provações. E diz aqui, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, a fé, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais. Quantos amam ao Senhor? Não importa o que passamos, eu amo o Senhor. No qual, não vendo agora, ven porque é necessário a fé? Não vendo agora, ai Senhor, por que não me ajudas a sair desta? Não vemos, a fé necessária para permanecer. Eu sei, a fé nele, sim, mas a fé, diz, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sabem qual é o fim da vossa fé? Não só terminar as provas. O que quer dizer o fim da vossa fé? O que quer dizer a salvação de vossa alma? Nossa alma não é salva. Claro que sim, desde o dia que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nossa alma foi salva. Mas aqui Pedro está falando do final da obra. Em outras palavras, o exemplo é claro. A salvação de nossa alma é a expulsão da carne. Não estão esperando esse dia? Quando diga Abraão, fora Agar, não mais aqui.
Eu já cometi muitas coisas aqui, agora não mais aqui. Eu te amei tanto e gostaria que não fosses, porque tem sido de tanto prazer para mim. Mas agora já acabou. Fora, irmãos, a carne vai ser expulsa, não estará mais em nós. E a única natureza é a natureza regenerada, a que vai permanecer em nossa vida. Por isso, este corpo físico inevitavelmente será transformado. Porque essa própria natureza, a palavra viva de Deus, a semente incorruptível, criará um corpo incorruptível. É o que diz 1 Coríntios capítulo 15, falando da ressurreição. Assim como trouxemos, diz, a semelhança do primeiro Adão, teremos a semelhança do segundo Adão, ou do Senhor que é do céu. Amém. Colóquense de pé. Exultemos dessa salvação preparada. Estamos desfrutando muitas coisas, mas eu sei que ainda falhamos em algumas. Quantos reconhecem que ainda falham e pecam? Por isso que necessitamos exultar nessa salvação. Senhor, o dia chegará em que não mais pecarei. A natureza já está aqui, me foi dada, mas eu não a tenho tomado plenamente, devido a que preciso passar por diversas provas. E a fé vai aguardar-me, o poder de Deus através da fé. Bendito Senhor. Vamos a cantar esse canto outra vez. Com fé marchemos adiante sem temor, cristãos. Cristo capitão está guiando, Ele sempre nos ordena adiante. E na batalha não teremos nada de ira. Oh fiel cristãos, vamos adiante com valor. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Com fé marchemos adiante sem temor, cristãos. Cristo capitão está guiando, Ele sempre nos ordena adiante. E na batalha o inimigo fugirá. Oh fiel cristão, vamos adiante com valor. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Só vocês agora. Como fiéis marchemos adiante sem temor, cristão. Cristo capitão está guiando, Ele sempre nos ordena adiante. E na batalha todo inimigo fugirá. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Oh fiéis irmãos, vamos adiante com valor. Alguém tem estado desanimado ultimamente pelas provas? Quer passar aqui para que oremos? Tem estado sentindo poucas forças, não só físicas. As forças físicas são também efeito de nosso estado emocional, sem dúvida. Mas geralmente são porque estamos com muito trabalho, não estamos dando atenção ao nosso corpo, enfim, muitas coisas. Mas cansados às vezes emocionalmente e espiritualmente. Se que você quer passar aqui para orarmos e receber forças, passe aqui você diante do Senhor.
Amén. Señor, esta mañana, en obediencia a tu palabra, confesamos esta mañana, Señor, que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Y tú, así como guardaste esa vida de Pedro, orando por él, intercediendo por él, y así estás intercediendo por nós, para que nossa fé não falte nas provas. Senhor, fortalece o coração de cada de meus irmãos e minhas irmãs, de aqueles irmãos e irmãs também que estão assistindo a este culto, que estão passando por momentos difíceis em suas vidas. Senhor, fortalece sua fé. Fortalece sua fé, Senhor. Senhor, que não tiremos nossos olhos de Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que já conquistou o maligno, que conquistou o mundo, que conquistou o pecado, que derrotou os principados e potestades. Senhor, que cada aqui também experimentemos esses benefícios da regeneração, Senhor. Sabemos que ainda não estamos vivendo em sua plenitude, mas sim podemos, Senhor, experimentar parte desses benefícios. Em nome de Jesus, faz-nos vitoriosos, invictos, Senhor. Oh, talvez não se pode dizer de nós que temos sido invictos em nossas provas. Talvez fomos noqueados umas 10 vezes, mas nos tem noqueado algumas outras vezes, Senhor. Mas nesta hora queremos dizer que tua natureza prevaleça em nós, que a natureza divina que invicta prevaleça em nós. Senhor, que sou o Senhor, que andemos em espírito, para que não vayamos a satisfazer as obras da carne. Senhor, fortalece estas vidas, fortalece estes corações, Senhor, e que as diferentes provas e tentações que cada está passando não sejam suficientes para debilitá-los, mas sejam usadas, Senhor, para que sua fé resalte como ouro, Senhor. Que esse fogo de cada prova faça relucir o brilho de sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Fortalece aqueles que têm passado por doenças físicas, golpes, batidas. Fortalece aqueles, Senhor, que têm estado passando por momentos emocionais muito graves, que sua alma chega a doer, que seu coração chega a doer, devido aos sentimentos e às suas emoções, que suas entranhas se comovem devido a lo que tem passado. Fortalece, Senhor. E também, Senhor, aquele que tem sentido algumas vezes que sua caminhada tem sido muito difícil. Não permitas que o inimigo o engane, Senhor, mas que saiba, sim, que é necessário entrar ao reino dos céus por muitas tribulações, mas o poder de Deus vai guardar-nos por meio da fé. Senhor, fortalece cada vida e cada coração esta manhã, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, em nome do nome que é sobre todo nome, perante o qual se doblará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. É esse nome poderoso que nos dá as forças. Graças, Senhor. Não temam, meus irmãos. Da mesma maneira que o anjo les disse àquelas mulheres que chegaram lá, preocupadas por a morte do seu mestre, seu Senhor, se não temais. Aquele que foi crucificado não está aqui. Aquele que foi sepultado aqui não está mais aqui. É como que ele dizer, lembrem-se do que ele tinha dito. Ele ia ressuscitar e ressuscitou. Irmãos, essa é nossa esperança viva. Ele vive. Ele vive. E vive para fortalecer também
nossos corações. Amém.